Olá, irônicos, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos ao sexto episódio da primeira temporada do Nova Era. O episódio 5 foi um episódio muito polêmico, onde a gente descobriu muita coisa, mas o episódio 6 aguarda a gente também com muitas emoções. Bora se inscrever no canal, bora compartilhar o vídeo com os amigos de vocês, bora deixar o like, que é muito importante, ajuda bastante no engajamento do canal. E se você for deixar o seu comentário, deixa o comentário no vídeo mesmo e não no ao vivo, porque depois que o ao vivo termina, essas mensagens elas somem. Então deixem o comentário de vocês diretamente no vídeo mesmo, porque daí o comentário fica ali, a gente pode inclusive ver e comentar, caso alguém não esteja vendo no ao vivo, certo? Bom, a gente percebeu no episódio passado, então, que a Thaís acabou sendo eliminada, ela acabou desistindo, né, do programa, devido a problemas na internet que ela estava tendo, ela até contou pra gente os motivos. A Thaís é uma participante muito interessante pro jogo, justamente pela forma de jogo que ela acaba escolhendo, né, jogar, então é uma participante muito neutra, que seria muito importante em momentos ali do jogo mais pra frente. Mas a gente entende o motivo que levou ela a desistir, né? E com certeza em algum All Stars do Nova Era, caso venha a ter, com certeza ela vai ser convidada a participar. No episódio a gente também viu que Matt acabou desistindo da competição, mas ele voltou ao jogo, ele voltou, né, depois de uma conversa, depois de entender mais ou menos o que causou a saída dele, ele acabou voltando ao jogo, então ele continua como jogador aqui no Nova Era, e agora a gente vai ver o depoimento do nosso elenco em relação à saída da Thaísa. Como de costume, sempre quando alguém deixa a competição, seja por eliminado mesmo ou desistente, o nosso elenco que permanece no jogo, ele fala sobre a saída desse participante, e a gente vai ver agora o que o nosso elenco falou aí sobre a saída da desistência da Thaísa. Vamos dar uma olhada. Hello. Então, com relação à desistência da Thaísa, não gostei não, vou ser sincero. Assim, enquanto jogador, talvez não, gostei porque ela é uma ótima concorrente. Quem sabe da Thaís sair quando ela tá na internet, né? Ela é uma pessoa que se dedica bastante, tanto que nas vezes que ela participou dos outros realities do Douglas, ela chegou bem longe, na final, nos dois games ela chegou na final. Então, assim, enquanto competidor, enquanto jogador, eu gostei, mas enquanto amigo, não gostei muito não. Até pela consideração que a gente tem um pelo outro e a amizade mesmo, que tem um tempinho já. Até tentei convencer ela a não sair, mas acabou que ela saiu, felizmente. E é isso. Eu tô aqui trabalhando, mas eu tinha que falar sobre a existência da Thaís do jogo. Infelizmente, ela por problemas pessoais teve que sair do jogo. Uma grande perca, porque é uma excelente jogadora, participativa, ativa nas provas e tudo, mas o jogo continua e muita coisa ainda tá aí para acontecer. Sucesso e muito boa sorte para Thaís, porque ela é um amorzinho e ela merece tudo de bom. Já esperava que em algum momento isso fosse acontecer devido à internet dela, né, e tal, mas eu não sabia que ia ser agora. Não conversava tanto com ela, não convivesse com ela, então não sei, provavelmente seria uma opção de voto minha e não me afetou tanto. É isso, não me senti afetado com a desistência da Thaísa. São coisas que acontecem, né? Infelizmente ela teve que desistir do jogo, mas pra mim foi bom porque os três que estavam lá embaixo continuam lá embaixo e é menos risco de eu cair na órbita. Primeiramente, eu acredito que ela se precipitou demais. Eu entendo que a frustração de você estar num reality e acabar perdendo certas coisas por problemas pessoais é complicado, e isso mexe muito com quem é competitiva, como a Thaísa é. Muitos podem pensar que ela é quietinha, ela é isso e aquilo. Muitos subestimam ela, inclusive, em algumas situações. Talvez isso tenha mexido muito com ela e deixado ela meio abalada por essa ausência por causa de um problema pessoal. Mas eu acho que ela se precipitou porque ela é muito amada, muita gente que estava no jogo e que não ia eliminar ela na órbita que ela estava em questão. E acabou que ela resolveu o problema da internet dela logo depois. Problema que ela tinha para resolver. Então eu acredito que ela foi muito precipitada, ela agiu pela emoção, ela foi no impulso. Eu estava na órbita que ela também estava, então para mim isso foi um benefício no jogo, mas como pessoa não, porque eu gosto muito da Thaísa. Não era alguém que
eu iria levar até certo ponto como alguém competitivo ou como alguém que me prejudicaria. Muito pelo contrário, era uma pessoa que eu tinha carinho, que eu tenho carinho e que não ia me prejudicar no jogo em si. A desistência da Thaís pegou bastante gente de surpresa, porque ninguém esperava isso, que isso iria acontecer. Mas o que aconteceu com ela foi algo meio que acontece com muita gente, no caso da internet, coisa semelhante. Mas mesmo jeito foi algo que muita gente ficou chocado com isso. Eu entendi total o motivo dela. Foi por motivos pessoais na internet. Assim, não queria que ela tivesse saído nesse momento. Foi uma pessoa que sempre interagiu muito, se encontrava ausente, mas pelos mesmos motivos que ela saiu. Uma pessoa que eu gosto, que tive um contato, foi a primeira pessoa que eu tive contato muito grande no jogo. Conversei muito, tive um prazer imenso. Conhecer uma pessoa incrível mesmo. Mas infelizmente teve que sair. Mas o jogo que segue, é isso. Babado, chocado essa desistência da Thaísa, né? Eu já conheci ela de outro game. Acredito que ela não seria meu voto agora. Mesmo ela pedindo que pra gente votar nela no PV por conta da internet dela, eu não iria votar nela, porque acredito que se alguns momentos ela voltar pra fazer prova ou coisa assim, ela ia beneficiar aqueles que ela conhece já, acredito. Então eu não votaria nela. Ela deu azar, né, que hoje mesmo, um dia após que ela saiu, ela postou que os homens foram roubar a internet dela, então, né, saiu meio precipitada. Ela não sairia ontem, eu acredito que as pessoas iriam focar em outras pessoas, até por estratégia, por saber que ela não ficaria muito online. But, triste por ela ter saído. E bora pra próxima prova do Horus, que as outras pessoas, quem estiver lá embaixo consiga subir, e que eu que estou lá em cima consiga subir também, né? O Matheus ali passou o match, passou eu, mas tudo certo, amo ele, e bora pra mais uma prova, vamos ver como que é. Então, sobre a desistência da Thay, eu não gostei. Eu não imaginava que a mesma fosse sair. Sabia dos problemas que ela estava tendo, todos sabíamos, mas eu não esperava, fiquei bem surpresa com essa decisão dela. Ainda conversei com ela e tudo mais. Tinha uma esperançazinha que ela fosse ficar, mesmo sabendo que isso podia me prejudicar, caso ela não desistisse, por conta que mesmo ela não desistir, não ia ser minha opção de voto, assim como não ia ser de outras pessoas também. Eu ia usar a estratégia de tentar me defender. Eu sei que pessoas não iam votar nela, e eu em mim ou no outro menino lá, e pra me defender eu ia no menino também. E aí isso fiquei um pouco balanceada com a saída dela, mas faz parte do jogo. Thaísa foi uma perda triste. Eu não esperava que ela saísse do jogo agora, muito menos da forma como saiu, de desistência. Eu já não gosto, né? Eu já não gosto de desistência em si, principalmente de pessoas que eu sei que são excepcionais em jogos, que jogam bem, que são bons concorrentes. Muita gente fica feliz com a saída de uma pessoa assim. Eu não, porque eu gosto de jogar, eu gosto do jogo. E quando você tem alguém forte junto com você, você se desafia mais, e aí você sai da mesmice. E ela é uma adversária à altura, ela é muito boa, então eu fiquei muito triste com a saída dela por desistência, mas ela teve os motivos dela. Realmente, assim, você ficar no jogo também sem poder contribuir pra nada, você tá ali só por estar, só pra fazer número, também não é legal. E ela sabe disso, ela sabe do potencial dela, ela sabe que ela não quer isso pro currículo dela. Então, é isso. E eu desejo toda a sorte do mundo pra ela, uma pessoa muito querida minha. Com certeza a gente vai se ver em outros jogos também, em outros All-Star aí do Nova Era. Ai, gente, assim, a saída da Clary foi tão assim, de repente, ela desistiu por causa da internet. E eu falei pra ela, não desiste, mulher, não desiste. Mas ela quis sair, até porque a gente queria tirar outras pessoas no momento, né? E eu pensei em tirar Lucas, Clary, é melhor, né? Eu queria até outras pessoas na hora, mas infelizmente não tinha. E assim, entre os que estavam, a melhor opção era Lucas, mas foi bom até essa sair também. Não vou mentir, porque ela é uma ótima jogadora. E ela tinha tudo pra ganhar. Então, vamos dar glória a Deus? Vamos dar.
Tô feliz? Tô feliz. Queria que ela saísse? Não. Mas saiu. E vida que segue. Vamos pra final, vamos vencer. Vamos vencer sim, porque titia quer. If you see me walking down the street, staring at the sky, dragging my 2 feet, you just pass me by, but it still makes me cry. You can make me whole again. If you see me with another man, laughing and joking, doing what I can, I will put you down, 'cause I want you around. You can make me whole again. Looking back on when we first met, I cannot escape and I cannot forget. Baby, you're the one, you still turn me on. You can make me whole again. Vamos falar agora da atualização do ranking de vídeos, que é uma coisa mais técnica aqui para o reality, mas é um ranking muito importante. Lembrando vocês que nesse momento do jogo no qual os participantes estão vivendo, o ranking do Horus é o ranking mais importante, porque é o ranking do Horus que determina a órbita, né, os 4 últimos colocados. Parece que o ranking de vídeos e o ranking de desafios não é muito pensado nesse momento da competição, mas lembrando que lá no top 6, quando tiverem os 6 finalistas, tanto o ranking do Horus, que nesse momento do jogo é o principal, vai ser somado junto com toda a pontuação conquistada, tanto no ranking de vídeos, quanto no ranking de desafios. E dependendo da somatória, isso vai definir os 4 finalistas da temporada. Então, de fato, são rankings muito importantes que precisam ser levados a sério e ter um cuidado desde o primeiro momento que você entra no jogo. A gente vai ver agora o ranking de atualização do ranking de vídeos. Lembrando que o ranking de vídeos são aqueles vídeos fixos que são solicitados para o nosso elenco, como o depoimento sobre o eliminado, como vocês acabaram de assistir aí em relação a Thaísa, sobre a prova da rodada e também os nossos participantes falando sobre a órbita, o risco de ser eliminado da competição. Esses são os nossos vídeos fixos, que sempre são solicitados para eles quando a gente vai para uma nova rodada da competição. Então vamos ver essa atualização do ranking de vídeo. Olá, irônicos! Estamos aqui para atualizar o próximo ranking de vídeos em relação ao episódio de número 5. Você está agora assistindo o episódio número 6 e a gente vai atualizar todos os vídeos que foram solicitados lá no episódio 5 da semana passada. Lembrando vocês que a gente sempre atualiza o vídeo no episódio anterior, ou seja, todos os vídeos que foram solicitados no vídeo do episódio 6, a gente vai atualizar no vídeo de quinta-feira que vem, 8 horas da noite, que é o vídeo lá no 7º episódio, atualizando o episódio 6 e assim sucessivamente, certo? Esse episódio foi um episódio mais tranquilo, a Ana não solicitou nenhum vídeo à parte, então a gente só teve os vídeos de praxe deles dando depoimento deles sobre a prova, que foi a jogada de mestre, dando depoimento sobre a formação da órbita e falando da desistência da Thaísa, conforme a gente viu no episódio passado, infelizmente a Thaísa acabou desistindo.
Bom, eu até anotei aqui pra mim poder passar pra vocês. O Diogo, ele cumpriu com os 3 vídeos dentro do horário, então ele garantiu seus 60 pontos, vou até apagar aqui agora. O Júnior a mesma coisa, garantiu seus 60 pontos. O Matheus também garantiu seus 60 pontos. A Maiana também garantiu seus 60 pontos da rodada. O Yuri também garantiu seus 60 pontos da rodada. O Denis também garantiu seus 60 pontos da rodada. Felipe garantiu 60 pontos também. O Matt acabou fazendo só 2 vídeos. Ele não fez o vídeo da desistência da Thaísa, então ficou faltando. A Clarice conseguiu cumprir com tudo dentro do horário. A Erika com tudo dentro do horário. A Thaísa mandou só um vídeo só, falando sobre a formação da órbita. Ela não deu o depoimento dela sobre a prova, até porque ela nem fez, mas ela poderia fazer o vídeo falando que não fez, mas ela não gravou. E em relação à desistência dela, realmente não tinha vídeo para gravar. E o Lucas mandou somente um vídeo falando sobre a desistência da Thaísa. Ele não mandou falando sobre a prova de jogada de mestre e nem sobre a formação da órbita. Vou tirar daqui agora o Clayton, né, porque foi o eliminado lá do episódio de número 4, e já vou tirar aqui a Thaísa também, porque ela acabou sendo eliminada no episódio número 5, só pra gente poder atualizar. Então agora a gente tá no top 11, né? Nesse episódio você tá assistindo o top 11, e quem será que vai deixar a competição, hein? Será que teremos um plot twist nesse episódio? Talvez, vamos ver. Agora a gente vai falar de desafio, e o nosso elenco foi desafiado num desafio maravilhoso. Eles tiveram que recriar o clipe da Dua Lipa Physical. Isso mesmo, eles tiveram que, através da sua criatividade, recriar o clipe. Obviamente, pensando na letra da música, criando um ambiente aí que fizesse sentido para o clipe. Obviamente, tudo muito simples. Tiveram que usar um pouquinho aí da criatividade para conseguir desenvolver os clipes. E tivemos uma jurada convidada, minha amiga Liliana, inclusive, beijo, muito obrigado por poder estar participando desse episódio, ter dado a sua nota, a sua avaliação. Lembrando vocês que é muito importante lembrar disso, gente, que todos os jurados que que avaliaram qualquer desafio dentro do reality são amigos meus pessoais que não conhecem o elenco, tá? Eles não têm vínculo nenhum com o elenco. Já é a segunda vez que cai meu roteiro. Como você é burro? Inclusive, as notas vocês vão verificar agora, que a Liliana acabou analisando e dando a sua nota para eles. Vocês vão ver agora na atualização do desafio do ranking. E o vídeo deles, do clipe, vocês podem assistir nesse exato momento lá no Instagram, @realitynovaeraoficial. Vocês podem lá assistir. Obviamente não vão estar todos postados, a gente vai postar um por um, né, um atrás do outro, mas dá uma diferença de 15, 20 minutos aí por vídeo. Então pode ser que você vá lá agora e não esteja todos ainda postados, mas calma em coração que vai estar. Mas se bem que você primeiramente vai terminar de assistir o episódio para depois ir lá no Instagram, não é mesmo? Oi, irônicos, estamos aqui para atualizar mais uma planilha de desafio. O desafio foi Ela é Artista, Ela. Olha só. O objetivo deles é um objetivo bem difícil, mas tem que usar muito a criatividade, que é conseguir recriar o clipe Physical de Dua Lipa. Eles poderiam usar todos os recursos que eles quisessem, estava livre para que eles pudessem usar e abusar de suas criatividades. Inclusive, o vídeo e o clipe deles está lá no Instagram, @realitynovaera. Então vai lá dar uma olhadinha, tá postado lá todos os 12 clipes, ou melhor, os clipes que foram entregues aí, e vocês vão ficar sabendo disso agora. Mas antes de mais nada, quero dizer para vocês que o primeiro lugar, porque ia ter uma jurada avaliando os clipes recriados por eles. O primeiro lugar ganharia 200 pontos, o segundo lugar ganharia 175 pontos, o terceiro lugar 150 pontos, o quarto lugar 100 pontos. E do 15º ao 12º lugar ganharia 75 pontos. E tem mais 100 pontos para o participante que entregou dentro do horário pelo seu esforço e pela sua dedicação. Então, vamos colocar aqui
porque eles já garantiram 100 pontos pela entrega. E agora a gente vai ver a análise da nossa jurada e ver a pontuação que ela deu aí para cada um deles e também ver quem ficou em primeiro, quem ficou em segundo lugar, quem já garantiu. Então vamos só colocar aqui para que a gente não possa esquecer. Primeiro lugar ganha 200 pontos, segundo lugar 175, terceiro lugar 150, quarto lugar 100 e do quinto em diante 75 pontos e já garante 100 pontos por ter enviado, porque pra gente poder já anotar, porque para depois a gente não esquecer dessa informação importante. Bom, vamos ver aqui algo importante, que a Clarice, ela não entregou o desafio, então a gente já sabe que ela zerou. Já o Denis recebeu a jurada, a Liliana, ela tinha que dar uma nota de 1 a 10, tá? Ela deu pro Denis 9.9. Ela disse que foi divertido, foi engraçado, foi autêntico, criativo. Parabéns, o vídeo dele ficou perfeito. Pro Diogo, ela deu uma nota de 6,5 pontos, dizendo que ele pegou vídeos de coreografias feitas por ele mesmo, juntou, colocou a música de fundo. Ficou bom, ele dançou bem, mas queria ver algo original, que fosse algo produzido por ele para o clipe, e não pegar um clipe, gravações que já tinham sido feitas anteriormente, para juntar tudo num só. Ela queria ver um clipe do zero. Beleza. Para Érica, ela deu nota de 8,5 pontos e justificou dizendo que ela gostou da ideia, que foi criativa, ela criou algo novo para o clipe e não algo que ela já tinha, ela criou algo do zero para o clipe e curtiu. Para o Felipe, ela deu nota 7. Ela elogiou, falou que achou a filha dele linda, percebeu que ele inseriu fotos antigas com algo criado para o clipe. Foi legal a ideia, ela gostou bastante de transformar a música de um amor de pai e filha, ela gostou disso. Para o Júnior, ela deu nota de 8,8, dizendo que amou a interpretação, amou a legenda, foi o único que colocou legenda, usou esse recurso e elogiou ele pelo trabalho. Para o Lucas, ela deu 9,2, ela gostou da pegada da coreografia exclusiva para a música, gostou do escuro, as luzes ao fundo, ela curtiu o ambiente como um todo, né? E ela disse que até que o povo capricha bastante. Para o Matheus, ela deu nota 9, dizendo que gostou das transições, até deu uma risada da bebida dele. Ela achou que ele foi criativo, que ela utilizou do recurso de inserir outras pessoas no clipe, ficou bem legal. Promete, ela deu nota de 8,5, gostou. Ela disse que ficou na dúvida se foi ele que pegou algo pronto, que já existia. Ele utilizou um vídeo, uma coreografia do Free Fire, então ela não sabe se ele já pegou essa montagem pronta ou se de fato ele que foi lá e fez essa própria montagem. Mas acreditando que ele tenha feito, ela disse que ficou ótimo, ficou muito legal e gostou do final da personagem jogando o emote de dinheiro, ela achou bem divertido. A Maiana ficou com nota 8, ela amou, disse que foi sexy, que ela se jogou e amou. Maravilhoso. A Thaísa também, infelizmente, acabou não entregando. Pro Yuri, ela deu nota 6. Ela disse que ela não entendeu a ideia, mas que ela sentiu que ele juntou clipes e situações com amigos e colocou no clipe. E inseriu ele perguntando se a pessoa concorda ou não. Ela disse que não faz sentido, que não fez sentido para o clipe. Então, vamos aproveitar aqui e ver quem ficou em primeiro. Então, quem ficou em primeiro aqui foi o Denis, primeiro exclusivo, então ele garante aí os 300 pontos dos 200 do primeiro lugar, mais os 100 por ter entregado o vídeo. Em segundo lugar ficou o Lucas com 9,2. Lucas ganha 175 mais 100, 275. Em terceiro lugar ficou o Matheus, ganha 150 mais 100, 250. Em quarto lugar ficou o Júnior, que ganhou 100 pontos, ganha 200. Então a Érica ganha 175, Matt 175, Maiana 175, Felipe 175, Diogo 175 e Yuri 175. Infelizmente Clarice e Thaísa acabam não conseguindo, né? Então vamos ver a classificação geral agora. Bom, em primeiro lugar agora se encontra o Denis com 891 pontos. Em segundo lugar o Matheus com 854 pontos.
Em terceiro lugar, o Diogo com 728 pontos. Em quarto lugar, a Maiana com 713 pontos. Em quinto lugar, o Felipe com 711. Em sexto lugar, o Lucas com 700 pontos. Em sétimo lugar, a Érica com 656 pontos. Em oitavo lugar, o Júnior com 643. Em nono lugar, o Yuri com 597. Em décimo lugar, o Matt com 512. Em 11º, a Clarice com 429. Em 12º, a Thaísa com 306. Então essa foi a nossa classificação, o nosso resultado do 5º episódio e do 4º desafio, já que no 3º episódio não teve. Até qualquer hora. Agora vamos falar de prova do Horus, a prova que rolou nessa rodada. Foi uma prova que eu chamei de sequência de emojis, mas ela é muito parecida com morto-vivo. Vou explicar para vocês agora como que funcionou esse morto-vivo. Eu peguei alguns emojis que tem no teclado do WhatsApp e forneci para eles que seria mais ou menos aqueles emojis que seriam utilizados, como por exemplo, o emoji de raiva, o emoji de apaixonado, o de carinhoso, o de nojo, o de palhaço, o triste, e acredito que sejam esses, tá? Pode ser que eu tenha, nesse momento aqui, esquecido de algum. Vocês vão ver aí durante a prova acontecendo. Bom, como que funcionava? Eu mandava para eles, obviamente, que eram sequências diferentes. Eu não necessariamente, em todas as rodadas, eu usava todos os emojis que poderiam ser usados. Às vezes eu usava, inclusive, até mesmo um único emoji. E o objetivo deles era fazer um morto-vivo de acordo com o emoji que eu mandava. Por exemplo, vamos supor que eu mandasse o emoji do palhaço. Eles tinham que escrever palhaço. Se eu mandasse a palavra escrita do palhaço, eles tinham que mandar o emoji do palhaço. Era ao contrário sempre. Então, muitas das vezes, em algumas rodadas eu mesclava. Eu mandava o emoji do nojo, escrevia a palavra palhaço, depois eu botava o emoji do triste e escrevia a palavra carinhoso. Então a sequência que eles tinham que mandar agora eu acabei de esquecer a sequência que eu acabei de falar. Olha a minha cabeça como é que tá. Eu botei o emoji do nojo e a palavra palhaço. Então eles tinham que escrever a palavra nojo e mandar o emoji do palhaço. Ao contrário do que eu falei, mas sempre de acordo com o emoji que eu mandei.
Vocês acabaram de assistir a prova e agora a gente vai o quê? Atualizar essa planilha do Horus maravilhosa, lembrando que é justamente ela que faz com que 4 participantes acabam caindo na órbita. Nesse momento do jogo, quem tá correndo o risco de cair nessa órbita é Maiana, Érica, Lucas e Clarice. Mas pra gente ter certeza, vamos aí atualizar essa planilha do Horus para ver quem vai cair nessa órbita. A Clarice ficou com 27 pontos nessa prova da sequência de emojis que vocês acabaram de assistir. Isso já é o total, tá, gente? Denis acabou ficando com apenas 7 pontos nessa prova. Diogo, que foi o nosso campeão da prova, né, o vencedor da prova, ficou com 51 pontos. E um beijo. Que a mãe tá terceira rodada seguida no ranking, lá em cima. Espero que continue, que eu não desça de tobogã. Tô arrasando. A Érica ficou com 32 pontos. O Felipe acabou ficando com apenas 14 pontos. O Júnior acabou ficando com 22 pontos nessa prova. O Lucas acabou ficando com apenas 10. E era importante que o Lucas, Clarice e Érica conseguissem bem para que justamente a pontuação deles subisse. Por mais que eles caíssem na órbita novamente, é importante sempre em cada prova tentar ficar entre os 3 melhores posicionados para que justamente em algum momento você consiga sair da órbita, né? Matheus ficou com 42 pontos. Pro Matheus foi maravilhoso porque ele já era o 7º colocado, tava ali, né, no safe, quase caindo na órbita. Então para ele esses 42 pontos com certeza vai surtir efeito, vai fazer uma diferença para ele não cair na órbita. Matt ficou com 48 pontos. Matt e Diogo, que já são os 2 primeiros colocados, estão bem posicionados, são justamente os 2 que ficaram em primeiro e segundo lugar consecutivamente. A Maiana ficou com 17 pontos nessa prova e o Yuri acabou ficando com 38 pontos. Vamos ver então a classificação geral. Matt permanece em primeiro com 265 pontos. Agora o Diogo está em segundo com 264, apenas 1 ponto de diferença do Matt. O Yuri está em terceiro com 206 pontos. Felipe está em quarto com 186. Matheus subiu para quinto, para vocês verem como surtiu efeito para ele, com 164 pontos. Júnior está em sexto com 151. Denis conseguiu se salvar com o 7º lugar com 138 pontos. E infelizmente quem acabou caindo nessa órbita e corre risco de eliminação é a Érica, que ficou em 8º lugar com 126 pontos, a Maiana, que está em 9º com 122 pontos, a Clarice, que está em 10º com 87 pontos, e o Lucas, o 11º colocado, com 78 pontos. Então, quem vai enfrentar a órbita nesse episódio é Érica, Maiana, Clarice e Lucas. Atualizei para vocês, eu fico por aqui e até o próximo episódio. Como a gente viu na prova, ela foi 100% agilidade, era uma prova de muita agilidade. Eu precisava ser rápido para conseguir entregar o resultado e conseguir passar para a próxima etapa. O que a gente viu muito no depoimento do nosso elenco foi sobre a bendita das caixinhas. E se você assistiu ao Stars 13 e ao Stars 14, foi um dos assuntos
eventos daquela temporada. E novamente acabou trazendo esse assunto à tona em relação ao uso de caixinhas. Eu acho que o uso de caixinhas, para quem não entende, é um aplicativo de celular, tipo um teclado, que você consegue salvar as coisas. Salvar, por exemplo, se você vai utilizar muito uma determinada palavra, um determinado emoji, você pode salvar eles ali para que você consiga mandar eles com mais agilidade, sabe? Você não precisa, por exemplo, procurar nos emojis o emoji novamente. Ele já vai estar ali pronto para você ativar ele. Facilita todo o processo. Então a gente vai ver agora o depoimento do nosso elenco, vai ver eles falando sobre a opinião deles sobre o uso de caixinha e a gente vai dar uma olhada nisso agora. Prova de agilidade e Denis, elas não combinam. E se tiver emoji no meu, pior ainda. Então, não fui bem. Essa prova não foi pra mim. Mas, como sempre, eu tentei, né? Pelo menos eu tentei e segue o baile, segue o jogo. Bora ver o que é que vai dar e sempre tentando dar o meu melhor. Então, sobre a prova, eu gostei bastante da dinâmica, o funcionamento dela, o formato. É um tipo de prova que eu gosto muito, de como funciona e tudo mais. Só fico com raiva quando a internet boicota a pessoa e acaba se saindo ruim por conta disso. Tipo, você envia primeiro, mas o ADM você não foi. Só isso que me irrita um pouco, que eu não gosto. Mas além disso, eu gosto de tudo e eu gostei bastante de como ela funcionou e tudo mais. Então, sobre a prova, eu gostei bastante, principalmente porque todo mundo ali tiveram a mesma chance, a mesma oportunidade. E isso aconteceu porque a cada rodada, cada nível que você avançasse, digamos assim, você tinha a mesma oportunidade do que todo mundo. Não era algo que, tipo, chegasse a determinados pontos, você já vencia, já saía da prova, enfim, não era assim. Então, devido a essa chance aí pra todo mundo, a cada nível, cada fase, digamos assim, eu gostei bastante. Prova do morto-vivo. Na verdade, foi assim, um monte de emoji, né? Com seus respectivos significados. Apaixonado, carinhoso, nojo, e dorminhoco, enfim. Toda uma prova para embananar o cérebro desta criança aqui. Não aguento com esse tipo de prova, gente. Meu cérebro se confunde, é uma loucura, né? São provas assim muito legais, né? É uma prova de agilidade, mas realmente me confundou. Vamos ver o que deu isso daí. É prova de agilidade. Gente, que provas... Sim, eu sabia que eu não ia ganhar aquela prova, porque não é uma prova que eu sou bom. Realmente eu não sou bom em prova de agilidade, eu sou bom em prova de que eu tenho que raciocinar e pensar de verdade, né? E assim, hoje em dia existem aplicativos que pessoas usam, e eu tenho certeza que usaram, por isso saíram melhor do que eu. É isso. Gente, sobre essa prova de agilidade, amei. Muita gente ficou meio estressada porque essa prova, querendo ou não, algumas pessoas conseguem usar estratégias, tem outras pessoas que não optam por isso, mas isso aqui é um jogo, né? Se você não criar estratégias até na hora da prova, você vai estar na órbita muito fácil, dito e feito. Eu gostei muito dessa prova. Eu geralmente gosto de morto e vivo. Eu, pessoalmente, eu já não deito. Você acha que nessa prova eu ia deitar? Então, ficam ansiosos para ver a prova, porém, achei a prova bem elaborada e arrasou. Se você não criar estratégias para se beneficiar em tudo nesse jogo, você vai indo pra órbita mesmo. Então não tem por que reclamar. O que foi essa prova de agilidade? Meu Deus. Quando tem prova assim, geralmente eu gosto dessas provas, mas eu fico muito nervoso. É real, o meu nervosismo é muito grande. Eu chego até a me tremer. Não é uma prova que eu digo assim, ai meu Deus, eu odiei essa prova. Mas teve outras que eu achei melhores, claro, né? Só que assim, achei de boa e ao mesmo tempo não de boa. Não sei minha opinião certa sobre essa prova, porque mexeu muito com o meu nervosismo. Eu fiquei bastante nervoso porque eu queria acertar de primeira. E aí quando eu não acertava eu ficava mais nervoso ainda, com medo de ser eliminado. Mas é isso aí, teve o resultado que teve. E foi isso, gostei e não gostei ao mesmo tempo. Foi uma prova interessante. Quando eu vi ela de cara, não vou mentir, me deu uma desanimada, porque não é
algo que eu tenho costume de me dar bem, que é prova de agilidade. Eu tenho uma grande dificuldade de digitar muito rápido, ou então eu sou muito complexada com coisas tipo assim, mega corretos. Eu não consigo dar uma coisa, uma letra pequena, outra grande, ou uma embaixo, outra em cima, que não esteja na mesma direção. É um complexo muito anormal. Então isso às vezes me atrapalha na digitação mais rápida. E foi o que eu imaginei que poderia me prejudicar na prova. Mas até que foi uma prova tranquila, foi uma prova interessante e eu inclusive até gostei da dinâmica. Inclusive não foi uma prova que eu me dei mal, eu fui até que razoavelmente bem. Eu acho que o único prejudicial foi o uso de caixinhas na prova, porque eu realmente não entendi que a prova iria usar os mesmos emojis e as mesmas características em todas as rodadas. Talvez se eu soubesse, eu tivesse me atentado a isso, pra mim cada rodada ia ser emoji diferente. Eu também teria deixado algumas coisas prontas, algumas estratégias mais bem definidas. Não julgo, eu até usaria, mas até que eu fui bem, para quem não deixou uma estratégia tão bem preparada. Na sequência, a gente viu também a atualização do ranking do Horus e vimos que Clarice, Érica, Lucas e Maiana vão se enfrentar na órbita e um deles corre risco de eliminação. Bom, a gente percebeu que até aqui foi muito rápido, né? Normalmente a prova do Horus é sempre uma das últimas coisas que eu apresento para vocês, justamente porque logo na sequência a gente já vê a votação e já vê quem deixou a competição. Mas nesse episódio a gente fez um pouco mais rápido, justamente para poder apresentar para vocês a prova e vocês descobrirem quem estavam disputando na órbita, porque a partir disso acabou ocasionando muita coisa e exatamente essas muitas coisas que a gente vai ver agora. A história precisa ser contada e a gente precisa mostrar para vocês todo o contexto da situação para que vocês possam entender. E agora sim, eu confirmo para vocês que o Matt novamente desistiu do reality. Desistiu do reality de fato nesse episódio e a gente precisa contar essa história para poder entender todo o contexto ocasionou que ele sumisse. Mas antes de mais nada, antes de eu mostrar para vocês, eu quero que vocês entendam uma coisa. O que fez com que ele desistisse do reality foi uma somatória de situações, certo? Obviamente que aconteceu uma situação na qual também foi um gatilho, foi uma somatória que fez ele desistir. Mas, por exemplo, tem por exemplo, a Thaísa. Ela desistiu do reality por causa do problema na internet dela. Então, era uma única situação que fez com que ela desistisse. O Matt foram inúmeras situações. Uma somatória de situações, tanto na vida pessoal dele, quanto do reality. Mas foi uma somatória. Mas óbvio que teve que ter um gatilho que de fato somasse junto nisso tudo para que ele desistisse. A gente vai ver esse gatilho agora, mas antes a história toda precisa ser contada para vocês, para que vocês possam entender o enredo todo e ver como que se originou a situação, como o meio dela, para vocês entenderem o final e desistir. Bom, o reality inteiro ele é gravado, então os finalistas a gente já sabe tudo que vai acontecer no reality. Só o grande campeão que a gente ainda não sabe, inclusive nem eu sei, porque se vocês assistiram o podcast de ontem, nem eu sei quem é o grande campeão ainda, ou a grande campeã, porque eu não gravei, então não tem como eu saber, e eu gosto de saber somente quando eu vou gravar, justamente para emoção e tal. Inclusive, se vocês assistirem meus vídeos do All Stars, do Melhor, inclusive eu falo sobre isso. Falo sobre como que eu faço para poder gravar os vídeos das finais do meu reality, mas enfim. Esse é o ponto importante que vocês precisam entender, tá bom? Mas a gente não sabe como que vocês que estão assistindo, que não são desse mundo virtual, como que vocês vão reagir às pessoas e tal. Eu achei uma coisa muito legal e muito natural, uma coisa muito orgânica que acabou acontecendo, que o Matt acabou se tornando aí um dos participantes favoritos da galera que está assistindo. E é uma coisa que a gente não sabe que de fato ia acontecer. E acaba sendo uma coisa muito orgânica. E quando eu falo orgânica, é algo extremamente natural que acaba acontecendo. Como, por exemplo, o que não é orgânico? Por exemplo, Douglas, eu divulgo para os meus amigos. Falo, vai lá,
Eu, quando saio, obviamente, eu sou a única pessoa, né, que produzo todo o reality, então, obviamente, que o divulgador maior sou eu. Eu conto muito com a ajuda do elenco para poder divulgar, mas não existe uma obrigação de nenhum deles em divulgar os episódios e tudo mais. Quem faz, obviamente, eu sou muito grato, quem pode divulgar, quem pega o link, quem coloca no status, mas não é todo mundo que faz isso. E tá tudo certo, eu acho que cada um faz o que acha que deve fazer. Ninguém é obrigado a nada. Então, se eu divulgar para os meus amigos e eu sou um participante, a tendência é meus amigos, obviamente, torcerem por mim. E, obviamente, que ele desistindo agora, talvez vai deixar essas pessoas que estão torcendo por ele um pouco chateadas com isso. E eu gostei muito que isso aconteceu, porque foi uma coisa muito orgânica, muito natural, e isso é muito legal, e agradeço a todo mundo, e o Matt também agradece, com certeza, né? Inclusive, vão lá no Instagram, que no meu Instagram do reality do Nova Era, tem o @ de todo o elenco, vocês podem ir lá, seguir eles no Instagram, poder conhecer eles um pouco melhor, tá bom? Mas agora a gente vai ver aí como que tudo acabou acontecendo, e a gente vai ver esses momentos. É uma parte bem grande, bem extensa, e a gente também vai conversar sobre isso, e eu vou mostrando para vocês os momentos e explicando como as coisas acabaram acontecendo. Então bora, vamos assistir. Oi, gostosos, tudo bem? Bom, agora eu vou mostrar pra vocês uma sequência, ela que dá início aí pra, de fato, a desistência do Matt, né? Tô mostrando pra vocês como que aconteceu a desistência dele. E aqui começou a meio que começar a montar o quebra-cabeça da desistência do Matt de fato, né? Ele desistiu no episódio passado, onde a Thaísa também desistiu, mas ele acabou voltando, então ele continuava como concorrente, como participante da competição. Porém, agora no 6º episódio, ele resolve desistir. Talvez a situação do episódio passado somou junto com mais essa e com mais todos os outros problemas que estavam acontecendo. Foi uma somatória de situações. Não foi algo que determinou a saída dele. Acho que foi a somatória de tudo, tá? Na terça-feira tem o podcast com a entrevista com o Matt. Lá na entrevista a gente também vai poder ouvir melhor da versão dele sobre a desistência. Mas aqui é logo após a prova do Horus que vocês já assistiram. Aqui eu anunciei pra eles que a Clarice, que a Erika com o Lucas e que a Maiana estavam na órbita. Ó, aqui tá o resultado. Eles acabaram enfrentando a órbita. Meu Deus, né, Eric? Vou ter que ganhar a prova. Senão, na próxima eu tô. Não vai deixar nem eu ficar 2 dias em primeiro lugar nesse ranking. É isso mesmo, você não tem dó de mim, não. Oxi. Agora, se for na tua cama, eu quero. E lá vamos nós pra segunda órbita. Fazer o que, né? Jogo. O outro já tá em primeiro desde o outro ranking. Mas só no Horus, porque no do desafio eu tô em último lugar. E olha que no desafio a diferença de ponto é de 300 pontos, então eu tô fudido. Ódio. Bom, aqui o Matt, ele responde a Maiana, né, que fala, a Maiana nesse áudio aqui, ela falou que o Matt já estava em primeiro há algum tempo, né, e o Matt respondeu que no ranking do Horus, que é o que determina a órbita, ele está muito bem posicionado, mas no ranking de desafios, ele não está bem posicionado, ele está ali nas últimas posições, com uma pontuação muito abaixo. Então, na verdade, o medo do Matt é justamente esse, ele está se salvando das órbitas, porque o que determina a órbita é o ranking do Horus. Porém, por outro lado, quando chegar no top 6 e houver a somatória de todos os rankings, ele tem medo de não chegar na final, porque ele não tem uma pontuação suficiente para isso. Logicamente, isso na concepção dele, na visão dele como jogador, né? A Erika aparece e diz: de novo, meu Deus, vai adiantar nada eu ficar em prova aqui, então, que sempre tô na órbita de qualquer jeito. Vamos ver o que a Maiana respondeu. Agora sim, né? Afinal, já sei quem tem. Tem Diego e Matt, que sempre são os que, mesmo que ganham as provas, um ou outro ganha. Agora, saber quem mais vai disputar com eles afinal. Se é Felipe e Yuri, que estão ali disputando com eles, porque
A órbita já tá clara, que sempre vai ser eu, o Lucas em todas, desde o início. Érica, aí vem, sempre vai saindo, porque o Lucas, pelo visto, não vai sair. Ele vai ficando. E aí vai vindo as pessoas e é o jogo. Bom, aqui a Maiana, ela fala algo que é um ponto importante para a gente poder conversar aqui, tá? E a gente poder trocar a nossa ideia e a visão de jogo, né? Não existe uma visão, uma verdade absoluta sobre o jogo, porque cada um de nós, independentemente se a gente só tá assistindo de fora ou participando dentro do jogo, as nossas visões são muito diferentes. A opinião que a gente tem sobre uma determinada situação, ela é muito diferente em todos os sentidos. Então, na verdade, não existe essa verdade absoluta dentro de reality. Cada um tem a sua visão de jogo e a sua opinião. E, obviamente, tem que ser respeitado por isso. Mas aqui a Maiana, ela fala algo que me faz me questionar muito. Principalmente do fato que ela já diz que Matt e Diogo já estão na grande final, sendo que ela não está levando em consideração ou esqueceu de que existem outros 2 rankings, e ela também esqueceu que Matt não tá bem nesse ranking de desafios. Até então, quando foi mostrado o ranking para eles, ele tá em último lugar. Então, ela esqueceu disso, ela esqueceu que talvez no top 6 iria ter essa somatória. Ela esqueceu também dizendo que o Lucas nunca vai ser eliminado. Mas aí eu pergunto, em algum momento ela tentou eliminar o Lucas? Ou todas as vezes que ela tentou votar, ela votou errado também? Então é muito fácil eu jogar a responsabilidade para terceiros, sendo que eu em nenhum momento tentei fazer algo para tirar a pessoa que eu estou julgando nesse momento, que não deveria estar ali, para tentar tirar. Mas até o momento, até o 6º episódio, a Maiana nunca teve um voto sequer validado na órbita. Porque em alguns momentos ela nem votou, e em outros momentos, quando ela votou errado. Então, ela tentou juntar as pessoas que ela joga o jogo, que ela chama de aliados, para tentar em algum momento eliminar o Lucas. Isso não aconteceu até o momento. Então, o porquê que ela tá falando isso? O porquê que ela tá tentando jogar isso para que todo mundo veja, tentando responsabilizar os outros? Os outros estão fazendo o jogo que eles acham certo fazer. E mais uma vez, não existe certo ou errado. É o jogo deles. Eles querem manter o Lucas porque para eles é conveniente. E se eles estão conseguindo manter o Lucas, é porque eles estão fazendo o jogo certo. Ou pelo menos o jogo que tá dando certo no momento. Então, na verdade, ela deveria sim tentar chamar o Joãozinho, a Mariazinha, as pessoas que estão aliadas com ela e falar, gente, acabou? Ou a gente tira o Lucas agora, ou senão é a gente que vai sair um de cada vez. E ponto final. Não adianta eu lamentar lá no grupo, ficar falando lá no grupo, porque o que eu vou falar não vai mudar o pensamento dos outros. Os outros vão querer manter o Lucas ainda. Então, ou a gente tira o Lucas agora, tenta cortar o mal pela raiz, ou é a gente que vai vazar num tobogão por um. E isso aconteceu? Até o momento isso não aconteceu. Até o momento o Lucas teve um voto só, gente. Então, na verdade, não teve uma movimentação para tirar o Lucas. Então, na verdade, o que está acontecendo, o Lucas está numa zona de conforto, porque, de fato, quem tá ali disposto a votar e a votar certinho, não elimina ele. E quem tá reclamando que ele continua, até o momento não votou para eliminar ele. E aí, gente, aí é difícil defender também nesse momento, né? Vamos ver, continuar ouvindo aqui. Vamos ver aqui a Maiana respondendo o que a Érica falou, né? Amiga, a gente tá em prova pra fazer, porque... E outra, olha lá quem tá lá em cima. Já tem mais de 200 pontos, quase a 100 pontos acima de mim. Quem tá em primeiro. Eu não ganho mais deles ali. Não ganho. Porque daí o Matt já ouviu o que ela falou e eu acho que ele também não gostou aí. Aí ele botou... nega, vai ser somado todos os pontos. Eu tô com 300 pontos a menos nos desafios. A chance de eu ir pra final hoje é mínima. Ele tentando dizer pra ela que, existem outros rankings aqui e eu não tô muito bem posicionado nesses rankings. Então, pode ser que eu não chegue na final por causa disso. Vamos ver a Érica falando agora. Não adianta nada eu me matar numa rodada que não vai servir de nada pra mim, porque eu vou pra órbita do mesmo jeito que alguém que nem fez a prova. Bom,
a Erika tá falando isso porque ela tá dizendo que Denis, por exemplo, Denis não entrou na prova, ou ele entrou na prova, mas ele não executou a prova. Então ele ficou com uma pontuação baixa, recebeu a pontuação do último colocado ali, mas ele, com a pontuação que ele tinha, acabou não caindo nessa órbita, porque a pontuação que ele tinha era o suficiente para manter ele fora da órbita. Isso faz parte do jogo. Vamos ver aqui o que o Júnior tem a falar a respeito do áudio da Maiana. Mais uma hora eles tropeçam, não vai nessa não, viu? Eu ainda vou subir lá pra cima. O que me lascou foi a prova da semana passada. Aí a Maiana concordou com a Erika, dizendo exatamente. E ela fala, a Erika fala, não digo nem final, digo que eu me matei na prova, parei de fazer as coisas em casa, janta pra fazer, pra perder pra quem saiu muito antes de mim. E que nem tava fazendo as provas. Vamos pra próxima aqui. O que a Maiana falou pro Júnior? Eu não vou nessa, não. Eu tô indo jogando pra tentar subir. Só que aí você olha a diferença de 100 pontos, velho. 100 pontos. E sempre são os dois que estão lá em cima, se você for parar pra ver. Desde a primeira órbita, então, pelo menos no Aurus, né? Não sei os outros. Bom, vamos ver o que eu falei pra Maiana naquele momento. Olha, eu nem ia falar nada, mas eu vou te responder, tá bom? Se você olhar na planilha, você vai ver qual a pontuação que eles ganharam mais pontos foi na prova passada. Que ninguém atacou eles, porque não quiseram, porque a prova era de atacar. Então ninguém teve culhão para atacar eles. Agora estão colhendo as consequências disso. Quem é que tem culpa? E é feito. E hoje eu tô gravando esse vídeo pra postar no episódio. Então, é bem depois desse momento, e eu concordo exatamente com a minha fala, tá? Eu tenho o mesmo pensamento. Aqui, nesse momento, conforme se vocês prestarem atenção de novo no que eu falei, eu tô falando em relação à prova anterior. E na prova anterior, nem Matt e nem Diogo foram atacados por absolutamente ninguém. Então, atacados que eu digo no sentido de tirar muitos e muitos pontos deles, tá? Porque atacados, assim, tiraram alguns pontos, um ponto, tiraram. Mas eu digo no ataque, atacar mesmo, tirar muitos pontos deles. Isso não aconteceu. E o meu depoimento, o que eu falo pra Maiana é em relação à prova anterior, que foi a prova da jogada de mestre. Eu não tô me referindo ao reality inteiro, ou que nas próximas provas o ataque tem que acontecer. Eu me referi à prova da semana passada, que foi a prova de jogada de mestre. Então, na verdade, ela, no áudio dela, tá se referindo a eles, Matt e Diogo, dizendo que eles estão com uma pontuação super alta, com uma diferença muito alta, e que ela não tem como conseguir recuperar eles. E é por isso que eu falo aquilo, porque ninguém teve culhão de atacar os dois primeiros colocados, porque talvez naquele momento, naquela prova em questão, a estratégia dela era diferente. Ela pensou em atacar justamente quem estava ali no meio, quem poderia acabar caindo e ela acabar subindo para não cair na órbita, que também não é uma estratégia errada e não é uma estratégia ruim, até porque ela estava ali nas últimas posições, então para ela, naquele momento, era interessante atacar as pessoas que estavam ali para que justamente ela conseguisse subir e essas pessoas cair. Ótima estratégia. E foi a estratégia que ela adotou naquele momento. Então, ela vir, mandar um áudio assim, falar que eu não tenho mais como pegar eles, mas foi a estratégia dela foi totalmente em contramão do que ela tá falando. Então, na verdade, ela tá falando uma coisa, mas a estratégia dela foi por outro caminho. Porque a estratégia dela naquele momento não foi atacar os dois, foi atacar justamente as pessoas que estavam ali próxima dela para ela não ir para a órbita. Então agora, vir aqui e falar, mas agora eles estão com uma pontuação mega. Mas ela não pensou nisso quando ela fez a prova, ela não pensou que, nossa, tá todo mundo atacando, não tem ninguém atacando o Matt e o Diogo. Eles vão super subir, vão ficar cada vez mais em primeiro e segundo lugar e realmente vai ser bem difícil conseguir ultrapassar os dois, pelo menos no ranking do Horus, né? Então ela teve se ela só se deu conta disso agora, que ela também não foi muito bem na prova, que ela caiu na órbita e de fato se deparou com isso. Um bom jogador tem que ter esse pensamento muito longe. Então, na verdade, foi essa a resposta que eu quis dar pra ela. Por que eu tô falando isso? Porque Matt entendeu o que eu tô falando, ele entendeu que eu tô falando pra ela simplesmente começar a atacar ele agora, a partir de agora. E não foi essa o que eu falei
falei. Eu até me refiro em relação à prova passada, ninguém teve culhão de atacar eles, exatamente, porque foi justamente na prova passada que os dois tiveram a maior pontuação, e é exatamente isso que eu tô me referindo, numa prova que já aconteceu, e não tem como ela voltar atrás naquela prova pra atacar eles agora. Mas vamos continuar. Ninguém vírgula, bota interrogaçãozinha aí que eu ataquei muito bem Douglas e ataquei muito bem o Mate. Só que uma andorinha só não faz verão, não. Ele também tá certo, uma andorinha sozinha não faz verão. E eu até comentei isso com vocês no episódio passado, falando de ataque, falando sobre criar uma boa estratégia de jogo, de como a gente se unir com os nossos aliados para conseguir derrubar alguém, porque o que a gente tem uma panela muito bem estruturada, muito bem inteligente, que está muito bem articulada e que de fato está armando ali para conseguir eliminar seus concorrentes. Isso é super válido, né? Eu não vou nem entrar de novo naquela questão de que não existe o certo ou errado, mas eles estão jogando muito bem, eles conseguiram se blindar muito bem, estão muito bem estruturados, estão conseguindo jogar o jogo. Agora, existe uma outra panela que tem uma iniciativa muito boa, que são pessoas muito inteligentes, muito focadas, mas o que falta mesmo é se juntar e ter aquele sangue no olho de jogar o jogo. É exatamente isso que está faltando. Porque, como o Júnior bem disse, uma andorinha sozinha não faz verão. Não adianta você estar com muito sangue no olho, de você estar muito determinado para ganhar o jogo, e você está jogando sozinho. Também não adianta nada. Vamos ver o que a Maiana me respondeu. Eu também posso te responder. Eu tive culhão de jogar o jogo que eu queria. Porque o meu culhão eu tive. Porque eu queria botar pessoas que estavam acima de mim para correr o risco de serem eliminados e eu não ir para a órbita. Eu tive. Eu não adiantava nada eu atacar eles dois que estavam lá em primeiro, sabendo da órbita, e eu caí para a órbita do mesmo jeito. Então, eu tive culhão para atacar pessoas que estavam acima de mim. No caso, a Clarice. Eu dou o nome. Então, meu amor. Então, mais uma vez, você teve a jogada perfeita. Você jogou muito bem na prova passada. Você foi uma das poucas que jogou o jogo. Tá tudo ótimo. E eu não nem critico isso. Mas o que eu critiquei foi você falar... Parece que eu tô conversando com ela agora, né, gente? Mas eu não tô, não. Só tô gravando o vídeo. Mas aqui, ela citou Diogo e Matt como os primeiros posicionados, então ela não tem que agora reclamar disso, até porque foi uma escolha dela, uma estratégia dela atacar outras pessoas. Então, se eles não foram atacados, automaticamente eles recebem as maiores pontuações, e se eles estão em primeiro lugar, é graças a não ter sido atacado. Se a tua estratégia foi outra, perfeito, ninguém tá julgando a tua estratégia, mas você não pode vir num áudio reclamar que agora você não consegue recuperar e nem alcançar nenhum dos dois, sendo que a tua estratégia foi contramão isso. Se você tivesse atacado eles e jogado o jogo, se unido aos teus aliados para atacar os dois não teriam a pontuação alta, porque os dois teriam caído, e automaticamente tu teria chance, talvez, em algum momento recuperar e ultrapassar eles. Mas a tua estratégia foi contramão a disso. A tua estratégia foi uma outra, totalmente contrária disso. E automaticamente eles já estavam em cima, continuaram em cima, e agora a pontuação deles é super alta e talvez você realmente não consiga recuperar. Aí tá todo o X da questão. Eu sei que eu faço minha parte. Quero chegar pelo menos até o top 6 para juntar com os outros pontos. E eu me garanto nos outros, por isso que eu dou a vida nos outros. O Júnior fala uma coisa aqui muito importante, ele tá fazendo a parte dele. A Maiana também tá fazendo a parte dela, a Érica também tá fazendo a parte dela, mas eu ainda sinto que eles poderiam se unir mais e juntos jogarem o jogo juntos. Por mais que eles... são pessoas inteligentes, jogadoras, em algum momento estrategista, eu sinto que ainda falta uma união da parte deles, que eu vejo em Diogo, em Matheus, em Denis e até mesmo o próprio Lucas. Por mais que o Lucas seja um participante que está em último lugar no Horus, ele conseguiu se juntar com um time que está muito fechado e que até o momento consegue manter o Lucas na competição. Diferente do outro lado, que de alguma forma ou de outra tá perdendo participantes. Eu acho que o que falta mesmo é juntar e falar, vamos junto pra cima. Eu acho que o que tá faltando é isso. Vamos ver o match. Nega, eu quase desisti desse game justamente por eu estar a 200, 300 pontos a menos no desafio.
Entendeu? Eu quase desisti de game. Eu até saí do game no dia que eu tava muito mal. Mas eu voltei e tô me matando no Horus por conta disso. Porque no desafio lá dos vídeos, eu estou lascado, tô fudido. Eu não tenho ponto. E eu tenho quase certeza que eu vou chegar no top 6 e vou ser eliminado por ter menos ponto. Porque do desafio, a diferença... Ó, olha a diferença de ponto no desafio. Desafio você ganha 200 pontos, no Horus você ganha 30. Entendeu? Então, tipo, eu vou morrer na praia. Eu já tô ciente disso, entendeu? Mas fazer o que? Eu vou tentar. Se eu tiver que morrer na praia, eu vou morrer, infelizmente. Agora, vocês que estão indo bem no desafio, vocês têm mais vantagem, porque lá a pontuação é bem mais alta. Eu acho que a Maiana, ela esqueceu desse detalhe das somatórias dos rankings, e ela também não se deu conta ainda que Matt não tá muito bem posicionado. Mas isso não significa que ele não chegaria na grande final, até porque ainda tem muita coisa para acontecer no jogo. E eu acho que é aqui nesse momento que entra o título do vídeo, que são as teorias da conspiração. Eu acho que, na verdade, é muito normal, tá, gente? Muito normal mesmo a gente criar umas noias na nossa cabeça. Principalmente quando a gente está em jogo, né? Seja ele virtual ou até mesmo os realities que a gente assiste na televisão. Porque a gente não tem acesso a muita coisa, a muita informação, e de fato que as coisas estão acontecendo. Então, qualquer informação que a gente recebe, a gente pode interpretar ela do jeito que a gente quiser. E automaticamente interpretando do jeito que a gente quiser, faz com que a gente crie mais teorias ainda e acabe criando uma decepção por algo que talvez não era o objetivo, né? Quantas vezes a gente fala alguma coisa, mas as pessoas interpretam diferente e elas acabam criando teorias na cabeça dela. Posso até dar um exemplo para vocês na prova. A Erika, por exemplo, na prova que vocês assistiram do Horus, que a Erika falou: eu perguntei pro Douglas sobre a sequência e ele me respondeu que sim. Só que ele entendeu que eu estava perguntando se as sequências iam ser diferentes no sentido de ser diferente, e eu entendi que ia ser totalmente diferente. E ele entendeu que seriam os emojis diferentes a cada rodada, e ele me respondeu que sim, só que a minha pergunta era outra. E aí tá uma prova, por mais que seja tão simples a pergunta dela, eu entendi que ela estava me perguntando sobre a sequência, se cada rodada teria uma sequência diferente. E eu respondi que sim, porque teria uma sequência diferente. Como, por exemplo, na primeira rodada poderia ser palhaço e nojo, na segunda carinhoso e apaixonado. Eu entendi isso. E eu respondi para ela que sim, que cada rodada seria uma sequência diferente, né? E a pergunta dela foi um pouco diferente. Tanto é que ela não conseguiu criar uma estratégia, porque ela entendeu que a cada rodada seria muito diferente os emojis, ela não conseguiria salvar e não conseguiria usar uma caixinha, por exemplo, que eles usam, né? Tanto é que no próprio depoimento eles falam a respeito das caixinhas. E foi exatamente isso que ela entendeu. Uma coisa tão boba, a gente criou o quê? Interpretou diferente. Cada um interpretou diferente a resposta e a pergunta um do outro, e acabou ocasionando nisso, né? Que ela não conseguiu de fato criar uma estratégia para isso. Então, para vocês verem que muitas das vezes eu falo uma coisa, por mais simples que essa coisa seja, cada um vai interpretar da sua maneira. E talvez alguns não vão gostar, talvez outros vão interpretar de uma outra forma, então é muito doido. E a gente não tem como ter o controle. Eu não tenho como ter controle de tudo que eu falo, que você vai entender exatamente o que eu quero dizer. Talvez a tua interpretação vai ser outra diferente. Sim, Douglas. Você falando que eu não tive culhão. Eu tanto tive culhão que eu tirava, era 5, 10 e todo mundo tirando um. Viu? Até ela interpretou errado. Porque no meu áudio eu falo que ninguém teve culhão pra atacar os dois. Não pra não atacar ninguém. Vocês viram como as pessoas, elas entendem o que elas querem? Elas interpretam a forma que elas querem? Porque eu vou até voltar no meu áudio, porque eu preciso ouvir de novo. Olha, eu nem ia falar nada, mas eu vou te responder, tá bom? Se você olhar na planilha, você vai ver qual a pontuação que eles ganharam mais pontos foi na prova passada. Prova passada? Isso mesmo. Que ninguém atacou eles. Ninguém atacou eles. Os dois que ela citou no áudio. Porque não quiseram, porque a prova era de atacar. Exatamente, se é uma prova de ataque, o que você espera? Que os participantes atacam? A premissa é básica, ela é simples. Então ninguém teve culhão
pra atacar eles. Ninguém teve culhão pra atacar eles. Exatamente, porque no áudio dela, ó, vamos ouvir o áudio dela de novo. Porque eu tô ficando doido, gente. Amiga, a gente tá em prova pra fazer, porque... E outra, olha lá quem tá lá em cima. Já tem mais de 200 pontos, quase a 100 pontos acima de mim. Quem tá em primeiro. Eu não tenho mais deles ali. Exatamente, quem ela tava falando dos 2 primeiros colocados. E aqui eu falo que ninguém teve culhão pra atacar quem? Os 2 primeiros colocados que ela tava se referindo. Não, gente, olha que doideira. Às vezes até eu fico louco assim. Sim, Douglas, você falando que eu não tive culhão. Eu tanto tive culhão que eu tirava, era 5, 10 e todo mundo tirando 1, 2, 1, 2, porque não tinha, tava com medo. Inclusive estavam tirando de pessoas que nem estavam na prova. Entendeu? Eu não tenho nenhum problema com isso. Eu tiver que atacar eles, eu vou atacar, igual eu já falei. Eu tô num jogo, eu vim pra ganhar, eu vim pra disputar. Se é meu amigo, tá bom. Mas eu não quero ganhar, eu vou ganhar. Sim, meu amor, mas eu não tô nem me referindo ao teu ataque, eu tô me referindo às pessoas que você citou no teu áudio. Meu Deus. A Érica botou lá, quero saber do final. Quero saber de que hoje eu tô agora determinando minhas coisas, perdi aula porque tô na órbita. Bom, isso aqui da Érica me incomodou muito. Me incomodou muito, muito, muito mesmo. E eu até respondi, mas você não tá na órbita por consequência dessa prova. Até porque você foi bem. O que te manteve foi a pontuação de uma prova passada, que você nem fez a prova. Aí a gente entra num contexto, de certa forma, um pouquinho de hipocrisia. Desculpa, amiga, mas é. Porque ela tava criticando, dizendo que ela acabou perdendo a prova para pessoas que nem fizeram a prova. Sendo que na semana passada ela fez igualzinho o Denis. Ela entrou na prova e ela não fez a prova. Então ela tá julgando uma atitude que ela mesma teve. E a pontuação dela já não era boa. A pontuação dela não era boa na prova, infelizmente. E por mais que ela tenha ido bem nessa, não foi o suficiente para manter ela, para salvar ela de não cair na órbita. Infelizmente, foi uma consequência do próprio esforço dela. Na semana passada, ela, infelizmente, acabou sendo atacada e acabou ficando com uma pouca pontuação. Talvez na cabeça dela ela pensou, bom, sou amiga de todo mundo, ninguém vai querer me atacar, vou entrar na prova, não vou conseguir fazer porque eu vou estar ocupada, beleza, ninguém tá criticando isso, estava ocupado ou não, tá ok. Não fez a prova, só que ela acabou sendo atacada, ela ficou puta com isso, que a gente viu nos depoimentos dela que ela ficou chateada com isso, mas acontece, não tem mais o que fazer. Foi atacada, a responsabilidade não é minha. A responsabilidade foi de quem te atacou, de quem te tirou ponto. E se você hoje tá na órbita, é porque alguém te tirou ponto na prova passada e você, infelizmente, acabou não tendo uma pontuação suficiente para não ficar entre os 4. Agora vamos ouvir. Aqui o Matt, já, assim como a Maiana entendeu que eu falei que ela não tinha culhão, sendo que eu nem falei isso, eu falei que eles não tiveram culhão para atacar os 2 primeiros colocados, que era justamente as pessoas que ela estava se referindo no áudio. Matt também interpretou o que eu disse de uma outra forma. Menino, tu para, jumento. Tô querendo fazer eu me lascar no outro rank também? Ah, pronto. Já não basta ruim em um, agora os outros querem me atacar no outro, tá? Me poupe. Aqui ele ficou brabo. Aqui ele falou brincando, mas no fundo ele já tava sentindo, tá? Mas eu não falei pra atacarem eles nas próximas provas, gente. Eu acho que meu áudio, eu fico assim, eu tô apavorado, porque, tipo, meu áudio, eu achei que meu áudio ia ser tão simples. Eu tava me referindo à prova passada e tava me referindo ao áudio que ela mandou. Ela falando que os 2 estavam em primeiro lugar, que não tinha como ultrapassar os 2. E eu só citei. Na prova passada, vocês tiveram a oportunidade de tentar manter ali o nível do ranking equilibrado, mas vocês não fizeram isso. Vocês mantiveram os 2 lá em cima. Só isso. Mas ele já, na cabeça dele, ele entendeu o quê? Que o Douglas falou pra simplesmente atacar os 2 agora, pra destruir a vida dos 2, pra acabar com os 2. E não foi isso, não foi. Vamos ver o que a Érica falou sobre a minha mensagem.
Mas sim, é disso que eu tô falando. Então não adianta eu ir bem numa rodada se a somatória dos outros vai ser sempre maior que a minha, eu sempre vou estar lá na órbita. O Felipe respondeu ela, mas sim, tem como recuperar. Vamos ver o que a Maiana respondeu o áudio do match. Eu vou tentar, tanto que eu tô tentando, eu tô jogando. Eu disse que o quê? No Horus eu não estou boa, e não estou mesmo. Mas eu tô fazendo os desafios, eu tô tudo fazendo, porque eu quero tentar ir pra final, pelo menos pelos outros. Entende? O Horus não me dá chance de subir. Eu não tô com chance. Semana passada, no Horus passado, eu joguei pra caralho. Eu tinha que botar gente pra baixo e eu botei gente pra baixo. Entendeu? E é isso, porque eu vim aqui pra jogar. Eu não vou tirar de você, do Felipe, do Yuri, que eu ainda tirei um de sacanagem do Yuri, e do Diego, que estão lá em cima de mim, que não adiantava de nada, eu tinha que sair do Horus. Então, meu amor, então por que você reclamou? Gente, eu tô ficando doido? Eu acho que eu tô ficando doido. Por que ela mandou o áudio então reclamando que os dois estavam lá em cima e que não tinha como recuperar os dois? Será que ela tá dizendo que não vai atacar eles? Não faz sentido pra mim. Eu acho que quem tá ficando doido sou eu agora. Porque não faz sentido pra mim, então. Se ela falou no áudio que ela falou pra Erika, mas amiga, não tem mais o que fazer, porque agora os dois já estão super lá no alto, não tem mais como recuperar eles. Beleza. E eu respondi, foi uma escolha de vocês, porque a partir do momento que vocês sabem que Diogo e Matt estão nas primeiras colocações e vocês não atacam eles numa prova de atacar, vocês automaticamente sabem que eles já estão em primeiro e segundo lugar, que a probabilidade deles ficarem mais ainda em primeiro e segundo lugar é muito alta. Sim, só que a diferença é que quem foi bom nas outras provas pode ser ruim nas outras e você melhor. Daí que pode se juntar. É isso que eu tenho esperança, que eu sempre falo. Eu fui ruim nessa, fui ruim antes dessa. Mas na outra eu posso liderar e tacar 40 pontos. E quem tá lá em cima tacar 10, 8, 7. Aí na prova que eu fui bem, tô na órbita, aí vamos eliminar a Erika porque ela foi bem na prova. Eu acho assim, os dois que estão em cima são bons de prova, só que também não são imbatíveis não. Todo mundo pode bater o suficiente. Eu respondi pro Felipe quando ele falou que... Mas tem como recuperar, né? Porque ele falou pra Erika que tem como ela recuperar. Eu coloquei, claro que tem. É que o ser humano tende a sempre ver o lado negativo, pra depois pensar no bom. E eu me coloco nisso. É da gente fazer isso. E é normal mesmo, muitas das vezes, a gente pensar também no lado negativo, né? Não é ver o lado negativo, eu estou na órbita. O que adianta eu me recuperar e se eu nessa órbita for eliminada? Eu vou pensar no meu futuro, se o meu presente é o que pode nem sequer chegar no futuro? Ela botou, não é ser negativo. Quem à beira da eliminação vai pensar na recuperação que pode nem estar aqui. Porque ela tá dizendo que não faz sentido ela pensar numa recuperação, sendo que ela nem pode mais estar no jogo. Mas então por que ela consegue pensar no negativo se nas próximas provas ela vai sempre cair na órbita? Por que pra pensar negativo ela pode pensar na frente e pra pensar o positivo ela não pode? Não faz muito sentido pra mim também, não. Aqui que eu vou pensar na próxima rodada, se aqui eu posso nem passar por ela, mas quem tá pensando foi ela. Eu acabei de falar, se lá em cima nas conversas ela já tá falando que nas próximas horas, que nas próximas provas nem adianta ela se esforçar que ela vai cair na órbita, é ela que tá pensando lá na frente. Aí quando eu falo pra ela pensar no positivo, ela não pode. Aí eu botei, eu vou dormir, discutir com canceriano é perda de tempo. Gente, você já deve ter discutido com canceriano e vocês sabem que é difícil, né? Aí vamos ver o que a Maiana botou aqui. Douglas, eu tô na órbita, eu tenho que pensar em mim na órbita neste momento. Então vamos lá. Eu tô na órbita. Eu tive semana retrasada na órbita, dei a volta por cima e saí. Mas quando fiquei em penúltimo, fiquei quase em último para entrar, entendeu? Fui a primeira para entrar. Então eu tinha que ter uma chance de recuperar. Não deu, eu sabia que eu ia estar na órbita. Entende? Igual eu falei com você, semana passada eu fiz. Meus pontos não subiram mais porque eu tive, igual você disse, o culhão, igual eu também falei no meu vídeo, o culhão desafiar mesmo e me jogar. Eu joguei. Mas também esse áudio também não faz muito sentido pra mim, porque na verdade essa discussão toda se originou porque ela reclamou. E agora ela tá dizendo que já sabia que ia estar na órbita. Mas na verdade tudo isso se originou porque foi ela que reclamou que tava caindo toda hora na órbita, ela e Erika.
Então não faz muito sentido aqui também. Se ela tá dizendo que aqui ela já sabia que ia pra órbita, não tinha necessidade de ter criado toda essa situação. Porque foi ela que criou, a partir do momento que ela reclama que é muito contraditório, porque na verdade primeiro ela reclamou que tá indo toda hora pra órbita e que não tinha chance de ocupar as primeiras colocações porque Diogo e Matt já estavam lá em cima e não tinha como ultrapassar eles. Depois diz pra Matt que tá tudo bem, que ela atacou outras pessoas porque já sabia que não tinha por que atacar os dois, mas sendo que foi ela que falou que não tinha como ultrapassar os dois. Aí agora ela tá dizendo que já sabia que ia pra órbita, mas então por que começou toda essa situação toda? Não tô entendendo mais nada. Fala assim não, é perda de tempo mesmo, que às vezes que a canceriana vai brigar, você vai discutir. Não faz sentido nenhum pra mim, gente. Não faz nenhum. Douglas é a mania de apelar pra signo quando não tem mais o que dizer. Obviamente não tem mais o que dizer, gente. Vou dizer mais o que diante de tudo isso. Bom, antes da gente finalizar o episódio, eu tenho algumas coisas pra falar com vocês. Primeiro, vamos falar sobre o uso de caixinhas, né? Eu acho que o uso de caixinhas... O que eu, Douglas... Obviamente que isso não é uma verdade absoluta, certo? Não é uma verdade absoluta, todo mundo pode discordar ou concordar comigo e também tá tudo certo. Mas o que eu, Douglas, vejo em relação ao uso de caixinhas? Para mim, injustiça é quando um grupo de pessoas tem acesso e outras não têm. Isso para mim é injustiça. Agora, quando todos podem ter acesso ao seja lá o que for, não é mais injustiça, porque todo mundo pode ter acesso. A partir do momento que eu opto pelo não uso, é uma responsabilidade minha, é uma escolha minha na qual eu estou fazendo. Agora, eu não posso querer que o Joãozinho, a Mariazinha, o Pedrinho... Quem é Joãozinho, quem é Mariazinha, quem é Pedrinho deve estar com a orelha vermelha de tanto que o Douglas cita eles aqui como exemplo, né? Mas eu não posso fazer com que os três tenham a mesma visão e a mesma opinião do que a minha. Não posso. E se eles quiserem usar, é uma escolha, uma responsabilidade deles. Então tá tudo certo. Pelo menos pra mim, tá tudo ok nesse sentido. Tá bom? Outro ponto importante que eu quero falar pra vocês é do desafio do próximo episódio, que foi maravilhoso. E pra mim é um dos melhores desafios que vocês vão ver no episódio número 7. O próximo episódio se chama Dublagem Lip Sync. Quem assiste aí RuPaul's Drag Race já deve estar mais familiarizado com o nome, né? Eles sortearam aleatoriamente músicas brasileiras pra poder dublar. E eles dublaram, a gente teve 2 juradas maravilhosas, convidadas, Letícia e Laura. E foi a primeira vez que as duas também gravaram um podcast, dando as suas notas e as suas justificativas do porquê de cada nota. E é legal porque foi essa grande virada do Nova Era, que foi a primeira vez que o elenco não teve acesso aos resultados que eles conquistaram no ranking de desafios. Porque até então, as notas estavam sendo reveladas para eles. As notas, a justificativa dos jurados, a pontuação que cada um deles conquistou. E agora não. Então é a primeira vez que o próprio elenco vai ser uma grande surpresa. Eles vão ouvir o podcast junto com a Letícia e com a Laura Rita, que foram as 2 juradas dessa rodada. Elas gravaram um podcast comigo, ambas deram as suas notas, as suas justificativas, e eles vão ver as notas e justificativas das juradas pela primeira vez junto com vocês. Isso é na semana que vem, tá? Outro ponto importante, pessoal que baixou a cabeça pra quê? Pra ver o roteiro, né? Porque a pessoa também vai lembrar tudo de cabeça, mas não dá, né? E agora sobre a desistência do Matt, que eu acho que foi um momento dentro do jogo muito que afetou todo mundo, muito demais. E eu vou dizer pra vocês que sempre quando o reality ele começa, eu sempre tenho um planejamento pra esse reality. Eu desenvolvo todas as provas, todos os desafios que vão ocorrer. Por mais que eu não desenvolva tudo, eu sempre escrevo, no episódio 4 eu vou fazer uma prova de matemática, no top 5 eu vou fazer tal coisa, no top 16 a gente vai começar com uma prova de labirinto, no top 15 a gente vai fazer uma prova de sorte. Eu já começo a desenvolver, por mais que eu não desenvolva a prova escrita, eu sempre já imagino como a prova vai ser, justamente para poder dar o quê? O desenvolvimento que o reality ele precisa. O reality ele precisa de um desenvolvimento. Independentemente se você leva o seu reality para o YouTube,
pro Instagram, ou se você só fica mesmo no WhatsApp. O reality, ele precisa de um desenvolvimento. Existem realities que não desenvolvem as suas provas assim, que o próprio ADM, no decorrer que o reality vai passando, ele imagina que prova seria mais adequada para aquele momento, justamente para poder dar uma movimentada no próprio elenco. Isso é uma coisa natural e é de praxe. E, de fato, o culpado fui eu. Hoje é muito legal a gente poder vivenciar a situação e ter uma sensação naquele momento. E você, depois de muito tempo, você revisitar, porque eu mesmo que edito todos os vídeos, então eu revisito tudo e revejo tudo e vejo erros e maneiras e tal. E eu sou muito autocrítico, né? Então, de fato, eu fui um grande culpado. Eu acho que eu acabei gerando um gatilho muito grande no match. E talvez esse gatilho, como eu falei, não foi o principal responsável pela desistência dele. Mas esse gatilho talvez foi um que talvez tenha atirado diretamente no coração dele. Como eu falei pra vocês, eu tenho um planejamento de provas que vai acontecer o reality inteiro. Isso em todos os realities que eu faço, eu sempre desenvolvo, porque pra mim fica muito mais fácil. E eu resolvi, naquele momento, mandar um print pra eles do planejamento do meu reality. Tanto nos próximos desafios, quanto nas próximas provas que iriam acontecer. Obviamente que não é explicação de como a prova vai acontecer, mas o nome de cada prova e se ela ia ser de agilidade, de sorte, de estratégia, dessa forma. E eu falei pra eles, pra mim foi algo muito natural naquele momento. Eu achei que eu poderia, sabe quando você acha que você tem uma carta branca com as pessoas e que você tá tudo certo você mostrar. E eu acabei mostrando pra eles, acho que foi uma coisa muito natural também. E acabei dizendo pra eles que eu ia inverter uma prova, que eu ia tirar uma prova que ia vir na sequência e colocar ela mais pra frente, e uma outra prova seria colocada no lugar dessa. E foi isso que acabou sendo um grande gatilho pro match. Mais uma vez, só pra deixar bem claro, não foi isso que determinou a desistência dele, mas foi um gatilho, algo que somou junto com o que já estava ali, sabe? E sabe quando começa a acontecer muita coisa na sua vida? Muita coisa. A gente sempre a nossa vida é feita de fase. Tem uma fase que a gente tá muito bem, tem uma fase que às vezes acontece só merda com a gente e tudo começa a somar e deixar a gente pior. Então era naquele momento que ele tava vivendo assim. Então, tava muita coisa acontecendo e ele já tava muito mal e só foi somando, sabe? Só foi somando e aquilo foi um gatilho também que acabou somando junto e ele falou, pronto, acabou, não quero mais. E eu fui atrás dele, obviamente, mas naquele momento ele desinstalou o WhatsApp, não deixou ninguém falar com ele. E eu fiquei mais desesperado ainda, porque eu queria muito poder conversar com ele, muito pra ver se ele de fato tava muito bem, porque fora o mundo virtual e fora ele ser participante do meu reality, a gente tem uma amizade de longa data, a gente é amigo há 6, 7 anos, então obviamente que eu fiquei muito preocupado, porque ele já estava vivendo uma fase muito ruim no pessoal dele, que obviamente isso não vem ao caso agora, graças a Deus isso já passou, hoje ele está muito bem, mas naquele momento não, e a gente ficou preocupado, né? E eu, a Érica e ele somos amigos há muito tempo e eu fui no privado da Érica e falei assim, Érica, ele já tá num momento ruim, Érica, a gente não sabe o que ele tá passando. E se acontecer o pior? A gente pensa, porque a gente começa... E eu fiquei muito desesperado. Eu fui no Instagram dele, mandei um monte de mensagem, mas era um Instagram que ele não usa mais, que era um Instagram que já tava desativado, porque agora já tá com outro arroba, e eu não sabia. E eu fiquei mandando mensagem naquele Instagram, não encontrava ele de jeito nenhum. E tal, eu tentei ligar para aquele número dele, e aquele número dele também não ligava. Eu pensei, meu Deus, será que ele botou o chip fora? Meu Deus, eu fiquei desesperado atrás dele, e depois de uma semana ele apareceu no WhatsApp, aquilo me tranquilizou. Ele ficou um tempinho sem conversar comigo, mas eu acho que é uma coisa natural, ele tava tendo tempo dele para isso, mas só de ver que ele já tava no WhatsApp, aquilo já me tranquilizou, porque eu falei, bom, graças a Deus agora pelo menos ele tá melhor, né? O pior não aconteceu. A gente fica preocupado e a gente acaba... E eu me senti muito culpado por aquilo. E o maior erro da minha parte foi ter revelado o planejamento. Foi ter mostrado. Porque eu poderia colocar a prova que eu quisesse. Porque eles não têm acesso ao planejamento. Entenderam? Eles não têm acesso ao planejamento. Então, por exemplo, se eu planejei uma prova do labirinto na estreia, eles não sabiam disso. Eu poderia colocar a prova que eu quisesse.
naquele lugar que eles não iam saber. E o maior erro meu foi acreditar que tava tudo bem eu mostrar pra eles, entendeu? Não vou te chamar de inocência, não, porque eu acho que não existe ninguém inocente. Mas eu achei que eu podia, que tava tudo certo, que tava tudo ok, entendeu? Eu quis mostrar pra eles. Eu falei, ó, gente, normalmente o planejamento é esse, mas eu vou inverter essas duas provas, tá? E acabou acontecendo isso. E eu acabei ficando muito mal com isso, muito mal. Mas é um aprendizado também pra gente, né? E é muito claro isso, para que as pessoas possam entender que tanto aqui quanto lá, quanto vocês que estão assistindo, que não são desse mundo virtual, é todo mundo ser humano. Todo mundo tá passivo de errar, todo mundo tá passivo de cometer algum erro, cometer alguma gafe, ou falar alguma coisa que depois se arrepende. É natural, todo mundo é ser humano. E se todo mundo entender isso, tá tudo bem. Não existe um dono da verdade absoluta. Existem pessoas falando aquilo que elas acreditam e a opinião delas vendo uma situação. Como, por exemplo, nos vídeos que vocês assistiram, a minha visão sobre o que a Maiana falou, sobre o que a Erika falou, não é uma verdade absoluta. É o que eu acho, é o que eu vejo diante daqueles áudios que elas falaram. Talvez a tua visão e a análise que você tem é totalmente diferente. E é isso que a gente tem que entender. Não é uma verdade absoluta. Ninguém está crucificando ninguém, ninguém está atacando ninguém. É apenas a opinião e a visão que a gente tem de uma determinada situação. Não significa que eu não gosto da pessoa, que eu odeio a pessoa, ou que a partir de agora eu não quero mais falar com a pessoa. Não existe isso. Acredito que todo mundo é maior de idade, todo mundo já é bem grandinho e naturalmente todo mundo deveria saber diferenciar uma coisa com a outra, né? E a desistência dele nesse momento que a gente está no jogo e é muito ruim, porque a gente percebe que o Matt era um possível finalista ou um participante que chegaria muito longe na competição. É um participante querido por vocês, ficou muito claro e natural isso. Isso me deixa muito feliz. Hoje ele tá super bem, só pra deixar claro, né? Porque a forma que eu falei pode assustar as pessoas, mas tá tudo bem hoje. Ele tá super bem. E quem sabe no All Stars ele volte melhor e possa apresentar um pouco melhor dele, né? Porque eu acho que ele estava criando um vínculo que as pessoas estavam gostando e de repente esse vínculo vai ser cortado agora, mas com certeza ele vai voltar no All Stars quando tiver em algum momento. E dizer que ele foi um participante grandioso. Na verdade, ele já participou de outros realities meus. Eu sei o quanto eu posso contar com ele, o quanto ele é um jogador ímpar e tem um diferencial maravilhoso. E fica aqui meu muito obrigado e minhas desculpas também por causa da situação toda e saber que, por mais que eu não fui o responsável principal, eu fui o responsável por gerar alguns gatilhos. Então me sinto responsável de alguma forma ou de outra, mas peço desculpas aqui. E é isso, eu vou ficando por aqui, né? E é isso, meu povo. Eu espero que vocês continuem assistindo. E o reality ele é feito dessa forma e não existe, mais uma vez, a verdade absoluta. Tá todo mundo aqui aprendendo junto, independentemente das posições que estamos nesse quebra-cabeça doido que é a vida, né? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, muito, muito obrigado. Ah, e só pra finalizar, no episódio que teve o o episódio que teve a treta entre o Lucas e o Matt sobre a bendito nude, eu vou finalizar o episódio de hoje o quê? Dando pra vocês esse nude? Não, porque senão o YouTube vai o quê? O YouTube vai cortar meu canal fora se eu mostrar um nude do Matt aqui. Mas vou tentar de alguma forma compensar vocês de alguma coisa. Então tchau, um beijo e até o episódio 7.